não vieram por causa disso, não é? Mas vamos lá, vamos desfrutar da palavra do Senhor, vamos compartilhar, vamos cantar louvores ao Senhor. Isso é o que importa, o culto vai ser realizado de qualquer forma, não é? É importante isso. Eu peço aos irmãos que nesse instante se coloquem em pé e nós vamos orar ao nosso Deus. Cadê o Edson? Cadê o microfone? Tá ligado? Tá. Então vamos lá. O meu não tá bom? Sério mesmo? O problema é, essa aí não funciona não, tá? Essas aí não, é aqui ó. Isso aí foi um projeto que não deu certo. Ok? Melhorou então? Tá bom então, o pessoal está reclamando lá atrás. Muito bem, então vamos orar ao Senhor. Vou pedir ao Adelilson que nos eleve a Deus nessa oração. O Edson está se movimentando aí. Vamos lá. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Amado Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma tarde, noite, início da semana na Tua presença. Queremos
pedir que o Senhor fale através do teu servo, o pastor Afonso, através do texto que iremos ler, através dos hinos que iremos cantar, através da mensagem que ele preparou, e que nós possamos sair daqui esta noite melhores do que entramos. Dá-nos uma semana na tua presença, ajuda-nos em nossas dificuldades e não permita que tenhamos desânimo ou que o desânimo não nos vença. Toma nas tuas mãos o futuro do Brasil, toma a nossa nação em tuas mãos, tenha misericórdia de nós, continua sendo a nossa esperança, Deus, porque o Senhor é a única esperança, o Senhor é o único que pode nos dar um vivo caminho. Ele entrega em tuas mãos a vida daqueles que estão enfermos, Ele entrega em tuas mãos a vida daqueles que estão desempregados, e peço que o Senhor conforte e abra as portas conforme a tua infinita vontade. Mais uma vez eu te agradeço por mais um ano de vida concedido à Claudécia, a Sara Bentler e a todos os demais aniversariantes deste dia. Assista-nos, aceita o nosso culto, é em nome e por amor de Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Amém. Aí de pé, vamos cantar o hino 57 do cantor cristão. São hinos assim, nós estamos recomeçando o cantor cristão, são hinos pouco cantados, não é? Portanto, não são muito conhecidos. Vamos lá. 57 é o Bendito Rei. Vamos cantar. Bem bonito, hein, irmão? Vamos lá.
porque não conhece a Ele. 1 João 3:1. A Karina vai tocar mais um hino. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Temos orado pelos irmãos para que os irmãos acordem e aproveitem a oportunidade, não é? Temos de poder contribuir por causa, com o reino. Somos nós que mantemos, não é? Com a nossa fidelidade, o reino do Senhor. Mas se alguém tem alguma dificuldade com o Pix ou alguma coisa assim, procura ouvir, procura o Thiago, que vai estar orientando vocês também. Mas a gente tem que... o Pix é um recurso do momento, né, que o pessoal prefere, então a gente tem que também estar trabalhando nisso aí. Muito bem. A igreja está comemorando hoje o Dia da Criança, né, aproveitando o domingo. Eu vi tanta coisinha legal lá em cima que eu fiquei com vontade de subir também. Eu fui até tentado pular aquelas amarelinhas lá, mas não fica bem, não é? Mesmo que poderia cair. Eu já não tenho mais aquela, não é? Mas vocês podem aproveitar, não é? Então as crianças vêm aqui subir, nós vamos cantar. Tia Caliana já tem um enredo novo, não é, Tia Caliana? Para nós aí. Vamos aprender juntos aí. Pode vir. Vamos lá. Quero ver. Primeiro é aquele, sabe qual, né? Primeiro é aquele. Vamos lá. Nossa, quanto amor. Vamos lá. Isso, gostei dele, tá certinho, ó. Isso, vem aqui, ó. Não, não quer vir aqui? Não? Então fica pertinho de alguém. Vamos lá, fica. Isso. Isso, tá vendo? Estão vindo mais três aí, ó. Vamos lá? Os livros da Bíblia, Gênesis, dá o toy de Gênesis. Gênesis, é isso? Vamos lá? Gênesis, vamos lá. Quantos aqui sabem de cor já os livros da Bíblia? Aliás, desculpa. É isso. Beleza, mas valeu. Quantos não sabem ainda? Não tem vergonha, não.
Ok. Não dá aquela chamada, não. Vou falar assim, irmãos, aproveitem, decorem, né? Essa criançada bonita aqui. Menino novo aí, cadê? Com você, vamos lá, quero que você cante alto aí, ok? Põe o microfone lá pra Kaliane cantar, vai. Edson, vai lá, segura o microfone pra Kaliane cantar lá pra gente. Esse é o desse mês, hein? Criança bonita, pode subir devagarinho, sem correr, não precisa correr. Muito bem, irmãos. Está despachando as crianças. Vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Vamos ver respectivamente. Coloquemos-nos em pé, meus irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Lucas 18, versículos de 1 a 8. Vamos lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia ou de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos orar. Ó Deus querido, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Ela é a verdade para a nossa vida. Que vocês estão pleiteando o que acham que é direito de vocês perante a justiça. Nós ansiamos por isso. E nós vimos no texto em que lemos exatamente isto. O Senhor Jesus colocando uma situação de uma mulher que queria ver a sua causa atendida. E já era causa ganha. Então, na verdade, o texto que lemos é uma parábola. E o que é uma parábola? Qual a definição de parábola? Parábola
ela é uma narrativa alegórica, com mensagem indireta por meio de comparação ou analogia, mas que mostra uma situação real de necessidade ou uma situação real que está acontecendo e que talvez precisa ser resolvida. É uma história que mostra uma situação real. Então, eu diria a todos vocês, os irmãos aqui, aqueles que nos acompanham, que não é demais voltarmos para o assunto da oração. Aliás, nunca é demais falarmos sobre a oração. Não me levem a mal falarmos mais uma vez sobre esse assunto, pois entendo que é um assunto para nós de vida ou morte, para os crentes e para a igreja. É um assunto de vida ou morte para nós. Não tem como sobreviver, nós não temos como sobreviver sem procurarmos desenvolvermos uma vida de oração. Então, o texto que acabamos de ler mostra que o Senhor Jesus contou uma parábola para os seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quero destacar aqui a ideia, ou a palavra sempre, e as palavras nunca desfalecer. Sempre. Nunca desfalecer seria nunca desistir. Eu perguntaria, qual é a tua causa? Todos nós temos causas, talvez não perante juízes daqui da terra, mas todos nós temos alguma plataforma para defender, alguma causa para defender, alguma causa pela qual suplicar, porque biblicamente também há uma figura que Deus é colocado como juiz. Aliás, o juiz perfeito, o juiz que não comete injustiça. E é essa a ideia que o Senhor Jesus está querendo passar aqui, que Ele é perfeito e que Ele não deixa de atender. E Ele usa aqui um exagero, ainda que Ele demore. Jesus não estava querendo dizer exatamente isso, porque Deus não demora. Depois Ele, digamos assim, eu não diria que Ele corrige a ideia, mas Ele amplia a ideia, dizendo que Deus não demora, mostrando que Deus nos atende. Deus atende os anseios de nossos corações. Deus atende aquelas orações que fazemos, quer ajoelhados, quer mentalmente. E aí nós entraríamos em um campo aí de definição ou de modelos de oração, não é? Poderíamos entrar aí no modelo de oração que você faz no teu quarto, o modelo de oração, aqueles grandes homens do passado, eles entravam pela mata dentro. Incrível, né? Pela mata dentro, andando no meio da mata e fazendo oração a Deus. Havia um pastor lá em Chicago, o nome dele, o sobrenome dele é Torrey. Se não me engano, é Torrey, alguma coisa assim. Nós temos livros dele, muitos livros aí de Torrey. Pastor Batista. Chicago era uma cidade de uma periculosidade muito grande, muito grande. Tinha máfia lá, tinha crimes, era horrível, lá no começo do século passado. E ele levantava todos os dias às 5 da manhã, e havia um lago lá, que é o seu nome, e ele circulava o lago andando e orando. E ele soube que chegou na cidade um pastor novo, tomou posse em uma igreja, e ele chamou o pastor e falou: moço, se você quiser, todo dia se encontra comigo no lago, determinou o lugar, e disse assim para ele: você não terá vitória se você não se encontrar comigo todo dia às 5 horas no lago. Você não terá vitória nesta cidade. Eu não sei qual o lago que Deus planejou para você, qual a mata que Deus planejou para você.
qual o local que Deus planejou para você. Mas encontre esse lugar e busque o Senhor. E pleiteie a tua causa perante o juiz. Qual é a tua causa? Não sou eu que tenho que responder. É você que tem que responder. Então, a primeira colocação que eu diria seria essa: qual é a tua causa? O que você, dentro do teu arquivo mental, está localizando neste momento? Qual a necessidade que você tem, que você está localizando neste momento? Deus atende. E é incrível, irmãos. Eu já tive experiência assim, não vou contar, porque eu já contei histórias assim, da minha vida particular. Causas assim que eu dizia assim: está perdido, desisto, e coisas assim importantes. Situações assim de sobrevivência da própria família, de sobrevivência financeira, na iminência de perder o emprego. Já estou contando, né? Mas eu já tinha dado por perdido, por perseguição em uma empresa. E dei por perdido. Aí quando eu fui pedir a conta, fui conversar com o chefão, ele falou: negativo. Pelo meu chefe eu já tinha saído, mas pelo chefão, não era essa a visão dele que ele tinha a meu respeito. E ele falou: vou te deslocar, você vai continuar fazendo o serviço da tua sessão, mas eu vou te deslocar para um outro local, o pessoal lá não atrapalhar a tua vida. Eu sabia fazer o serviço, eu faria em qualquer lugar, na sessão eu faria em outro lugar. É bom quando você sabe fazer as coisas, não precisa estar perguntando para o chefe. Não que isso seja demérito. Não estou desmotivando vocês, não. Pergunta para o chefe, não faça a coisa errada. Não vou perguntar, faz errado, fica pior. Fica pior, né? Mas no caso aí eu sabia o que tinha que fazer. Qual a tua causa? Eu estou contando isso porque a causa para mim estava perdida. Vou pedir a conta e a família vai passar fome. Pensava eu. Talvez você esteja pensando isso. A minha causa está perdida perante Deus. Mas Deus está cuidando de você. Por mais simples que seja a sua oração, você fala: Deus, eu não vou orar mais, a minha causa está perdida. Eu estou vendo que o Senhor está encaminhando para um outro destino. Mas ore a Deus, meu irmão. Bota o teu joelho no chão, ore mentalmente. E você vai perceber o quanto Deus é maravilhoso. O quanto prontamente Ele te atende. Irmãos, eu estou falando daquilo que é real, daquilo que é verdade. Eu não estou aqui para contar histórias. Ok? Então, a primeira afirmação que eu gostaria que vocês guardassem aí é: orar sempre. E nunca desanimar, nunca desfalecer. Guarda a palavra nunca. Sempre orar e nunca desfalecer. Orar é falar com Deus, é ter intimidade com Ele. É contar aqui os nossos segredos a Ele. É isso exatamente. Então, Jesus mostra para nós o dever, a obrigação de orar. Não é? Matthew Henry, hoje vou citar muito Matthew Henry. Ele disse assim: nós pecamos quando deixamos de orar. É nosso dever diário. Matthew Henry falando. Guarda bem, irmão. É nosso dever diário. Por falar é nosso dever diário, você já orou hoje? Não orou? Já orou? Que hora você orou? Daniel orava, já que falamos Daniel pela manhã, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava direcionado para Jerusalém, porque havia a crença que Deus habitava só em Jerusalém, não é? Então você já orou? É nossa obrigação. Pecamos, nós como crentes, como cristãos, pecamos quando deixamos de orar. E é interessante que Matthew Henry ainda diz assim: devemos orar a Deus pedindo libertação, não só das nossas amarras, das nossas dificuldades, mas também libertação para o seu povo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Devemos orar pedindo a Deus libertação para o seu povo. Mas continuando aqui, os versículos que lemos, o Senhor Jesus disse assim: aí vem a história. Havia uma cidade um certo juiz,
Ele não temia a Deus. Ele não respeitava homem algum. Bom, um certo juiz, não tem a definição que juiz que era, qual a comarca, qual lugar, mas era um certo juiz. A característica comportamental dele, o Senhor Jesus nos dá. Ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Pode alguém não temer a Deus e fazer justiça? Eu pergunto. Pode alguém não temer a Deus e fazer justiça? O temor a Deus nos leva a respeitarmos o nosso próximo. Vou repetir. O temor a Deus nos leva a respeitarmos o nosso próximo, a caminhar com o nosso próximo. Eu vi uma cena, uma vez, que me abalou. Eu fui levar alguém da igreja no hospital, eu levava semanalmente. São coisas que vocês não sabem, mas eu levava semanalmente uma pessoa da igreja ao hospital. Toda segunda-feira, 6 horas da manhã eu saía de casa, pegava a pessoa na sua casa, levava ao hospital, fazia a consulta, fazia o tratamento, voltava, deixava em casa. E na volta para casa, não sei que horas que era, 10 horas, 11 horas da manhã, que hora que era, eu vi num posto uma moça gritando muito e um jovem socando um idoso, mas batendo mesmo, dando uma chave, e o velho gritando e o jovem. Eu falei, que cena horrível. Que cena horrível. E a moça gritando, larga o meu pai, e os homens olhando ali, não fazia nada, e eu passei de carro. Eu botei a mão na cabeça e falei, Senhor, que violência. Que violência. E não faz muito tempo, não, irmão. Não faz muito tempo. A cena assim, horrível, não é? Sem mimimi, mas o Senhor deve ser respeitado. Totalmente longe desse mimimi, não é? Mas as pessoas devem ser respeitadas. Nós devemos tratar as pessoas com dignidade. É um princípio cristão. Na classe de doutrinas, o pessoal que vai se batizar, nós ensinamos todos esses princípios para a criançada, para os adultos que vão fazer o curso conosco. Nós ensinamos. São princípios cristãos. Mas o princípio básico, fundamental, que nos leva a termos atitudes de respeito para com o próximo, é o respeito a Deus. Respeito a Deus. E Jesus fala, havia um juiz, um certo juiz, que não temia, não respeitava a Deus e também não respeitava homem algum. Eu pergunto, vai esperar o que de uma pessoa dessa? Você vai esperar o que de uma pessoa dessa? Uma forma de identificar uma pessoa que ama a Deus, que tem algum princípio cristão, é o respeito pelo próximo, é a consideração pelo próximo. E Jesus comenta lá, o Moisés fala muito lá da lei de Talião, do olho por olho e dente por dente. Nós que conhecemos o Evangelho, sabemos que não é olho por olho, olho por olho, não é dente por dente. Nós conhecemos o Evangelho e sabemos que é a atitude do perdão, é a atitude da convivência, é a atitude de andar mais uma milha, é a atitude de fazer justiça, é a atitude de ser correto diante daqueles com quem nós convivemos. Então esse juiz não temia Deus. É grave isso, não temer a Deus e não respeitar homem algum. Nós vivemos um contexto desse, de falta de respeito total. Nós vivemos um contexto desse, de homens que não temem a Deus, de homens que não respeitam o próximo, de homens que não respeitam ninguém. E Jesus, ele começa essa narrativa mostrando a situação deste homem. E Mateus Henry, mais uma vez, diz assim, a maldade no lugar do julgamento foi um dos maiores males que Salomão viu debaixo do sol.
A maldade no lugar do julgamento. Em vez de julgar corretamente, faz maldade. Fazem julgamentos injustos. Essa é a ideia. Mas vamos continuar a ideia aqui. Aí Jesus mostra uma outra situação nesse mesmo local. Havia naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Então, outro contexto. Na mesma cidade, na mesma região, uma certa viúva que se encontrava com ele, insistia com ele, pedindo a ele que lhe fizesse justiça. É um paralelo. Em paralelo a esse juiz, existia essa mulher que lhe pedia justiça. Mas a ideia que Jesus quer mostrar, quer finalizar, não é propriamente essa. Nós vamos entrar daqui a pouco na ideia. Então o texto disse que ele resistiu por algum tempo, não é? Sai para lá, mulher, não quero conversa com você, não é? Mas o texto nos mostra que depois o juiz começou a refletir dentro daquilo que a mulher pleiteava. Ele começou a refletir, e o texto disse que ele pensou consigo mesmo: olha, eu não temo a Deus e nem preciso temer a Deus. E era declarado isso. Tem aqueles que são camuflados, não é? Eu não estou nem aí com Deus, mas não fala nada com ninguém, na sua, não é? Tem negócio de fé, negócio de crente, negócio de temer a Deus, não é? Deus não existe, não é? Mas não importa aqueles que creem assim, porque Deus não deixa de existir, porque há aqueles que não creem nele. Então ele disse: ainda que não temo a Deus, e ainda que eu não respeito homem algum, porque eu não preciso de ninguém. Grande mentira também, não é? Aqueles que insistem em viver sozinhos, declarando que não precisam de ninguém. Isso é orgulho, isso é arrogância. Nós precisamos uns dos outros. Há uma história, eu diria que engraçada, não é? Que não sei se é verdade ou não, mas dizem que os porcos espinhos sempre se amontoam, porque eles agem assim. O frio vem. Quando o frio vem, embora eles sejam espinhudos, eles vão se aproximando uns dos outros. E quanto mais frio, mais eles se aproximam uns dos outros. E daqui a pouco, eles começam a espetar os outros, uns aos outros. E daqui a pouco, é aquela coisa feia, cada um para um lado, porque não conseguem conviver ali se espetando. Mas o que acontece quando se separam? Sentem frio. Aí olham um para o outro, começam a se aproximar novamente, e começam a se aquecer, e cada vez sentem mais frio, e começam a se aquecer, e cada vez mais frio, e vão se aproximando do outro. Daqui a pouco, começa a espetar eles. E esse processo vai se repetindo. Conclusão: eles não conseguem sobreviver uns sem os outros. Bobagem essa declaração sua. Eu não preciso de ninguém. Deus nos fez para vivermos socialmente. Deus nos fez para convivermos uns com os outros. Não apenas que cada um de nós tem espinhos diferentes um do outro, não é? Uns têm mais espinhos, outros têm menos espinhos, não é? E daqui a pouco a gente vai vendo que vai se complicando a situação, não é? E daqui a pouco aquele afastamento, daqui a pouco mais ele diz assim: não, mas eu preciso, o frio está intenso. Nós precisamos uns dos outros. E o juiz disse: eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, eu não preciso de ninguém. Precisa. Se não me engano, Voltaire, ele viveu a vida zombando de Deus, dizendo que Deus não existia. Deus não existia. E no final da sua vida, ele era um filósofo muito conhecido, muito famoso, e no fim da sua vida ele foi internado em um hospital. E ele já estava sentindo a expectativa da morte se aproximando. E uma enfermeira foi designada para cuidar dele.
E ele pôde perceber que Deus existia. Ele pôde perceber que Jesus estava se aproximando dele para pedir conta dele, pedir conta do que ele fez na vida, pedir conta da sua incredulidade. Porque ele dizia que Jesus não existia, que Deus não existia. E dizem que ele gritava, que ele se desesperava, e que ele gritava. E ele dizia: o Nazareno está vindo. O Nazareno está vindo. E ele ficava desesperado. E eu não vou falar o que acontecia com ele, que seria muito indecente falar sobre isso. Mas acontecia algo tão horrível com ele. E a enfermeira disse: eu nunca mais, depois que ele morreu, eu nunca mais gostaria de assistir alguém enfrentar o fim da vida, enfrentar a morte. Nunca gostaria de ver e ter alguém que enfrentou a vida, estar perto de alguém que enfrentou o fim da vida como esse homem enfrentou. Foi uma situação tremendamente desesperadora. É perigoso viver a vida sem temer a Deus. É perigoso viver a vida sem crer em Cristo como seu Salvador, sem crer no Nazareno, como alguns dizem. É perigoso não temer a Deus. E é perigoso não respeitar os homens, porque Deus avalia as nossas atitudes de desrespeito. Alguém disse que a vida é como um jogo de ping-pong. Tudo que vai, volta. E devemos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E Jesus, o Senhor Jesus, registra que a mulher trabalhava com este juiz com insistência. O Senhor Jesus registra que ela não desanimava. E Mateus Henry diz: é triste quando um homem sabe o quanto ele é mau e não faz nada para mudar. Mateus Henry diz: é triste quando um homem tem consciência do quanto ele é mau e não faz nada para mudar. Você é mau, você é pecador. Você precisa arrepender de seus pecados e crer em Cristo como Salvador. Fazer alguma coisa para mudar é crer em Cristo, é reconhecer que é pecador e que é falido diante de Deus e que você precisa de Jesus para mudar o seu coração. Você precisa de Jesus para transformar a sua vida, para nascer de novo, para se tornar uma nova criatura, como disse Paulo em 2 Coríntios. Vou repetir. É triste quando um homem sabe o quanto ele é mau e não faz nada para mudar. Só fez o bem pela insistência, ele só fez o bem por causa da insistência da vítima. E ele só fez o bem para ter sossego e não ser incomodado. Está aí no texto, não é? Todavia, como esta viúva me molesta em fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Vou fazer justiça simplesmente por isso, não é porque eu sou bom, não é porque eu temo a Deus, não é porque eu tenho o temor de Deus. Vou fazer porque eu quero sossego, eu não quero ninguém me atrapalhando. Egoísmo. Não quero ninguém me atrapalhando, quero viver a minha vida sem ninguém me atrapalhar. Já viram isso? Quero viver a minha vida sem ninguém me atrapalhar. Muito bem. Não é? Pô, você pode fazer o que quiser com ele, não está nem aí. A vida continua mesmo. Se acaso você vier a falecer, ele vai lá no seu sepultamento e faz questão de falar. Aliás, eu falei com ele assim: rapaz, como você é papa de fundo, o que você vai fazer? E o que é? Você vai no sepultamento de alguém. Não é? Pode ser que você está indo no sepultamento de alguém. E pode escrever que é batata. Quantas vezes marcou compromisso comigo? Eu vim para a igreja aqui, marcamos aqui, e não é nada da pessoa vir, não é? Mas digamos assim, é melhor ser assim. Eu até gostaria de ser assim. Peço a Deus por ser assim. Peço a Deus para me ajudar, para me domar, para me ajudar a crescer. Porque, como eu disse na classe de doutrinas agora há pouco, o crescer na vida cristã é um imperativo. O que é um imperativo? É uma ordem. É uma imposição. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Então, Jesus disse assim: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, está no versículo 6 e no 7, e não vos fará justiça, ainda que tardio. A ideia aqui é como se ele demorasse para fazer justiça, não é? Mateleme ainda diz assim: Deus é gracioso para com seus servos. Precisamos aprender a lutar com Deus, a exemplo de Jacó, porque Deus é gracioso. Sabe o que é gracioso? Alguém que recompensa, que retribui aquele que pede a Ele. Está aqui, irmãos. Não é nada mais e nada menos que isso. Guarde na tua cabecinha hoje, leva para casa. O meu Deus é um Deus gracioso. Vamos fazer como o pessoal fala. Repete comigo, não precisa repetir não. Não precisa repetir não. Mas leve na tua mente que o Deus que você serve, o Deus da Bíblia, é um Deus gracioso. É um Deus que retribui. É um Deus que atende aqueles que pedem a Ele. E por falar em pedir, você tem pedido? Você pode pedir. Outro dia eu disse aqui exaustivamente: Deus quer que nós peçamos a Ele. E Tiago diz assim: nada tendes porque não pedis. Pede, peça. Nada tendes. Ele está dizendo que você não tem nada porque você não pede. Você pode pedir, até aquele tênis legal lá, você pode pedir. Você vai atender, eu não sei, pode dizer assim, ó, estou atendendo dizendo não, tá? Lembra de hoje de manhã? Porque às vezes a gente pede coisa para estragar a vida da gente, não é? Se for para você usar o tênis para pisar no outro, então ele não vai dar, não é? Mas pode pedir aquele tênis bacana, legal, de R$1.000. Tem uns tênis aí da hora, né? Eu mesmo ganhei um carinho esses dias aí. Esses dias não, tem tempo, né? Eu parei de usar, então a esposa falou: você não usa o tênis. Eu falei: tá bom, vou usar, vai. Aí eu comecei a usar muito, ela falou: para. Eu falei: para por quê? Não, esse tênis é muito caro. Eu falei: não sei o que você quer. Mas enfim, irmãos, vamos lá. Deus atende, ainda que tardio. Ele atende. Guarda isso na tua cabeça, tá? Mas continuando a ideia aqui, estou encerrando já, viu, irmão? Com a alegria de vocês, tá? Digo-vos que depressa, olha assim, não é contradição não. Ele está colocando uma interrogação e está dizendo: depressa lhes fará justiça. Depressa ele vai fazer justiça. Ele não vai deixar a injustiça prevalecer. Ele não vai deixar a injustiça prevalecer. Lembra que eu contei no emprego, passando por dificuldade, perseguição? Eu orei a Deus, mas estava desanimado. Fui pedir a conta para o chefe do meu chefe. E ele falou assim: negativo, eu preciso de você. Depois disso eu fiquei mais 2 anos, né? Porque eu fui embora. E a conta foi a minha outro emprego, fui embora. Ingratidão, né? Nós somos assim também, tá? Nós somos bem ingratos com aqueles que nos fazem bem. Deixei eles lá, fui embora, não é? Mas Deus atende. Deus faz justiça. Deus te dá um emprego, Deus preserva o emprego para você sustentar a sua família. Ok? Deus faz você reativar aquela amizade. Deus faz você voltar a ter amizade com aquela pessoa que foi injusta com você. Deus te dá a condição de perdoar. Se você pedir essas coisas, tem que pedir essas coisas também. Você tem que falar assim: Deus, meu coração é ruim. Meu coração não presta, Senhor. Não sei se tem alguém aqui que tem um coração que presta, não é? O meu é em nenhum sentido, né? Porque é 5 remédios. Além de tudo, dá 5 remédios que vem para cima dele todo dia. Por falar nisso, 3 pela manhã e 2 daqui a pouco, quando chegar em casa. Mais 2 para cima dele. Funciona aí, rapaz, porque eu quero viver um pouco ainda, não é? Um pouco mais. Então, queridos, conta para Deus, Ele muda o seu coração. Ele é especialista em mudar corações. Ele quebranta corações. E sabe, quando Ele quebranta o seu coração, vai trazer felicidade. Ele vai tirar o peso das tuas costas. Não é maravilhoso isso? Ele vai te trazer alegria. Sabe? Aqueles negócios que você sente esquisito em relação ao próximo e tal, te traz um peso que talvez você não consiga carregar. Sabe que eu estou falando bobagem? Não sei se vocês são diferentes que eu, de repente são. Mas vamos lá. Então, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí vem: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos lá. É uma pena que o relógio... Eu queria falar mais uns 15 minutos, tá bom? Tá bom? Já
O relógio está dizendo que tem que terminar. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Estamos nesses dias? A igreja de hoje, meu Deus, o pessoal não aprende, entra por aqui, sai por aqui, não adianta falar. Não quer crescer, não quer se desenvolver, não quer compromisso. Está tudo isso. E eu fico olhando e pergunto, aonde é a fé nesse bendito coração? Eu fico olhando para vocês que não têm compromisso nenhum com a igreja. Aonde tem fé, aonde tem amor? Onde tem amor a Deus? Onde tem gratidão? Deus te tira do nada, você não é ninguém. Deus abençoa você. E quando você se sente abençoado, né? O varão abençoado, você vira as costas para Deus. Não, dá licença, irmão. Será que Jesus está querendo dizer isso, né, desse tempo? Não, não é? Então, porventura, vai achar fé na terra. Irmão, desculpa, vou falar uma coisa para vocês. Eu deveria ter falado de manhã, não complementei. Acho melhor vocês buscarem mais a Deus, tá? Eu acho melhor vocês aproveitarem o momento que vocês estão tendo. Só não vê quem não quer. Nós estamos vendo um sistema sendo armado. Isso poderá atingir frontalmente a nossa fé. Nós estamos vendo um sistema sendo armado. Eu não sei se eu vou ter essa Bíblia para pregar aqui. Não sei se eu vou poder ter Bíblia em casa. Estou querendo ser negativista. A primeira prova já levou um bocado. Poderá haver uma segunda prova. Deus poderá nos guardar? Deus é soberano. Preguei pela manhã. Deus controla tudo. Né? Mas será que essa expressão de Jesus não está dentro desse contexto que nós estamos vivendo? O pessoal faz o que quer. Deus não quer que você faça o que você quer. Deus quer que você faça o que Ele quer. Envolve um monte de coisa. Envolve gratidão, envolve justiça. Não é? Então, nós precisamos agarrar mais essa fé cristã. Tomarmos mais consciência. Você e eu não temos que fazer o que o nosso coração manda, o que a nossa carne manda. Nós temos uma natureza lutando dentro de nós. Me entristece ver os bancos vazios. E eu pergunto, onde estão os crentes aqui? Talvez estejam se divertindo. Talvez estejam até pecando, fazendo coisas. Porque só Deus sabe o que os crentes fazem hoje. Só Deus. E eu não quero nem pensar o que eles fazem. Porque de santificação não tem nada. A fé produz santificação. A fé produz gratidão no coração. Deus falou com Davi assim: Davi, eu te tirei de um lugar mal cheiroso. Eu tirei você de uma profissão humilhante, uma profissão simples, e fiz de você um rei. E às vezes nós somos, não demérito nenhum, nós somos Zé Ninguém. E Deus nos honra, Deus nos abençoa, Deus abre as portas para termos um aprendizado. Nós vamos adquirindo profissões, alguns mais rendosas, menos rendosas, mas não importa, o importante é que você viva com dignidade a tua vida. E quando você alcança determinado patamar, põe Deus na sua frente assim, dá-lhe um tremendo no coice. Eu estou falando para acordar mesmo. Eu estou falando para acordar. Acorda para a vida, meu irmão. Acorde para a realidade. O tempo não está de brincadeira. O tempo não está de brincadeira. Nós estamos brincando. E eu não quero me aprofundar mais. Tem um pastor que acabou de vir lá do Canadá.
uma reunião mundial aí de liderança evangélica. Ele disse que é triste a previsão que está vindo. A previsão é triste. Deus pode nos guardar? Claro que pode. Mas os crentes estão dormindo. Nós estamos dormindo. Porventura haverá fé na terra? Como é que está a tua fé? Vamos aproveitar, meus irmãos, vamos dar as mãos, vamos cantar, vamos louvar, vamos confiar, vamos orar, porque isso vai nos fazer prevalecer diante dos desafios da nossa fé. Você está indo embora da igreja porque o pastor foi duro. Vai crescendo, irmão. Vai amadurecer. Está com 30 anos de vida cristã e continua sendo um bebê desse tamanho. Para, velho. Para, meu. Vamos crescer na vida cristã. Vamos arregaçar as mangas, meus irmãos. E vamos nos unir. E vamos amar esse Jesus. Vamos amar esse justo juiz. Estou terminando, tá? Vou encerrar, fechar aqui, poderia continuar. Vamos encerrar aqui. Você e eu somos a viúva diante do juiz justo. Nós somos a viúva diante do juiz justo, que é Deus. Jesus disse que seus filhos serão atendidos. Qual o pai que não atende o seu filho? Os filhos serão atendidos. Que essa certeza nos anime em nossa caminhada. Que essa certeza que nós temos um juiz, que nós temos um Deus que correndo nos atende. Que essa certeza nos ajude. Não desistamos. O Senhor Jesus manda que insistamos, pois a justiça virá em favor dos seus servos. A justiça virá. Tudo isso que está acontecendo vai passar. E vai passar rapidinho. E Deus vai cuidar de nós, não importa a escuridão que entremos. Não importa o período de trevas que entremos. Deus haverá de nos guardar. Deus haverá de nos mandar o maná. Deus haverá de nos proteger. E se partirmos, então somente estaremos com o Senhor para todo sempre. Não desistamos, meus irmãos. Jesus nos manda insistir, porque a justiça virá em favor daqueles que nele confiam. A justiça virá em favor daqueles que o buscam com perseverança. Por falar em fé, como é que está a tua fé? Vamos tocar o barco, irmão? Vamos ficar firme aí? Nada de desistir, não é? Nós não somos daqueles que, está lá em Atos, né? Que retrocedem. Nós estamos entre aqueles que avançam. E vamos avançar, porque Deus nos abre portas. Irmãos, poderia citar casos pessoais meus. Nem minha família sabe quanto livramento, quanta coisa Deus fez. Quanto livramento dentro de situação assim, até perigosa. Não é? Deus envia os seus anjos. Salmo 90 lá, o que diz lá? Que Deus envia os seus anjos. 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás? Não é? Os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardem de todo. Mas já é uma outra história. Não é? Vamos cantar? Vamos colocar em pé. Mais um inédito aí. Hoje é o dia dos inéditos, não é? 74 do cantor cristão. Graças a Jesus. Que número que é? 72, não é? Desculpa. Eu falei 74, não é? 72.
Tem condição de cantar já? Ouvindo a nossa pátria oramos? Vamos cantar essa oração, tá? Mais 10 minutinhos, né, irmão? Por nossa pátria oramos. Pode soltar aí, Alex? Presta atenção na letra desse hino, irmãos. Ninguém está exigindo perfeição de ninguém, tá? É o hino que nós soltamos hoje. Presta atenção na letra desse hino. Vamos lá. E aí? Nada? Vamos lá. Muito bem. Pode se acertar, irmãos, por favor. Tem acanhamento, não quero fazer dupla, não tem problema algum, tá? Ore no seu lugar, mas se puder, faça uma dupla com alguém, esteja orando. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar por nossas famílias, nosso torrão natal, para que Deus esteja abençoando, esteja orientando o povo brasileiro. A oração do justo pode muito em seus efeitos. É o que diz a palavra. Então vamos obedecer a palavra. Né? Mateus R. Peca
aquele que deixa de orar. Então nós vamos orar. Arrume alguém, arrume um parceiro de oração, esteja orando, mas não seja egoísta. Né? Ore e deixe eu orar também, né? Porque eu vou interromper, em determinado momento eu vou interromper para entrar com a oração, tá bom? Fique à vontade, querido. Pode ajoelhar, pode ficar sentado, querido, quiser, tá? Certos de que o Senhor está nos ouvindo, está nos assistindo. Embora nos sintamos tão fracos, tão frágeis, tão sem fé, mas buscamos a Tua presença porque sabemos que esse é o caminho. Dá-nos corações mais crentes, mais confiantes. Ajuda-nos a caminharmos descansando no Senhor, como diz o hino, descansando no poder de Deus, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Obrigado por essa certeza, embora vindo de corações tão fracos. Neste instante, Senhor, nós colocamos a nossa pátria nas Tuas mãos. Nós te pedimos pelo Brasil, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da nossa pátria, Pai. O Senhor pode fazer justiça. Os homens são incapazes de ser bondosos. Os homens são incapazes de terem corações dóceis. Mas o Senhor é um Deus justo, que está acima de todos os reis, que está acima de todos os homens. E o Senhor pode impor a vontade do Senhor na terra e no universo. No nome de Jesus, colocamos a nossa pátria nas mãos do Senhor. No nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a Tua igreja no Brasil nas Tuas mãos. Desperte a Tua igreja para orar, para buscar o Senhor. Desperte os pastores para pregarem a Tua palavra, para ensinarem o povo a Tua palavra. Desperte a Tua igreja para levantar louvores ao Senhor. Ter os corações gratos ao Senhor por bênçãos impagáveis que o Senhor tem nos dado. E ajuda-nos também, Pai, a confiarmos no Senhor, nos nossos problemas e dificuldades.
dificuldades de cada dia. Temos tantos problemas, Senhor. Mas nós avançamos pela fé, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em angústia. Por isso diz o Salmo: não temeremos. Nós amamos o Senhor é o nosso Deus. Nós amamos o Senhor porque o Senhor nos buscou nas trevas, o Senhor nos buscou na lama, o Senhor tem caminhado conosco em todos esses anos, mesmo tendo causado ao Senhor tanta tristeza por pecados em nossas vidas. Obrigado pela paciência do Senhor, obrigado pela cruz, obrigado por Jesus, obrigado pelas feridas do Senhor, obrigado pela morte do Senhor e pela sua ressurreição que nos dá vitória. Nós amamos o Senhor é o nosso Deus para sempre. Dá-nos coragem, dá-nos forças, dá-nos vitória, dá vitória ao Brasil. É o que pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais, né? Estou terminando já, vamos cantar mais um pouquinho. O relógio, ele é ingrato, me assustou aqui, viu? Vamos cantar 2:30 para encerrar, tá? Acho que está chovendo, o pessoal não vai poder ir embora Tá agora. chovendo, irmão, não dá para ir embora não, tá? Não dá para ir embora não, não dá para ir embora não. Vamos cantar. Só vai parar a chuva depois que a gente cantar, tá? Vamos colocar em pé. Boa noite, irmãos. Boa noite. O primeiro louvor que nós iremos cantar é bem conhecido e se chama Rei em Mim. Vamos cantar ele com muita alegria.
pela manhã, vamos fazer ela domingo que vem, mais uma vez, né? Vamos deixar quarta e domingo na nossa Assembleia. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, se possível, esqueçam um pouco a internet, tá? Está cheio de fake news, de notícias falsas, de boatos. Inclusive, tome cuidado com o crente, que crente é perigoso. Tem um monte de revelação aí, tudo mentirosa, falsas profetias aí. Irmãos, fica ligado nisso, não acredita nisso. Depois no segundo ninguém cola, fica por isso mesmo, não é? Quanta bobagem aí. Sabe o que acontece? Você fica aí toda hora querendo saber, se atualizar. Nós estamos ficando doentes. Nós estamos ficando doentes. Não fica doente por causa disso, não, irmão. Não fique doente por causa disso. Não fica ali grudado em internet dia e noite, não, tá? Seleciona um momento do dia, mas seleciona o que você vai ver e ouvir, tá? E não fica apavorado. Porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro. E é isso aí, vamos em frente. E boa semana para vocês. Levante essa cabeça, a alegria do Senhor é a nossa força. E vamos vencer. Deus abençoe.